Torne-se um expert em bodybuilding e fitness. Apenas R$ 29,00 por mês. E aí, jovem, beleza? Bem-vindo à aula 4, que é as manifestações da capacidade física força. A força é uma capacidade física complexa. Existem 3 manifestações diferentes da força: a força máxima, a resistência de força e a potência muscular. A força máxima, traduzindo de um jeito bem simples, é o máximo que você consegue levantar de peso de uma vez só. A resistência de força é o número que você consegue realizar de repetições com determinada sobrecarga. A potência muscular é o quanto você consegue gerar de aceleração com uma carga. Isso vem da física, onde força é massa vezes aceleração. Você deve estar se perguntando, e a hipertrofia, onde se encaixa nisso? Acontece que a hipertrofia é um mecanismo de ganho de força, né? Nós temos dois mecanismos de ganho de força: a hipertrofia miofibrilar e as adaptações neurais. Elas acontecem ciclicamente, uma após a outra. Normalmente começa o ganho de força por adaptação neural. O que é uma adaptação neural? O seu músculo é formado por várias fibras e nem todas elas estão inervadas para serem recrutadas. O seu cérebro vai criando ramificações nervosas para recrutar o máximo possível de fibras, e recrutando novas fibras você vai aumentando sua força. Isso é o ganho de força por adaptação neural. A hipertrofia miofibrilar vem do engrossamento das fibras. Isso é hipertrofia, né? É o aumento do tecido por engrossamento das células, ou aumento das células, né? No caso, tipo da fibra muscular, o engrossamento da fibra muscular. A fibra muscular, ela é composta por várias fibrinhas, digamos assim, não é bem isso, tá? Mas são as menores unidades motoras que são chamadas de sarcômero. Quando você treina, você destrói esses sarcômeros. Isso é parte, ela é intrínseca do treinamento, tá? Tipo, já está subentendido que quando você vai treinar, você vai destruir sarcômeros. E aí, esses sarcômeros ficam inutilizados. E então seu corpo vai lá e produz mais sarcômeros para ficar no lugar daqueles que foram inutilizados. Só que, para não acontecer essa quebra de novo, o que seu corpo tenta fazer? Ele tenta colocar mais sarcômeros no lugar daquele lá. Então, se quebrou um, digamos que seu corpo vai lá e faz 2, um em paralelo ao outro. Então a hipertrofia miofibrilar é a criação, a síntese de novos sarcômeros em paralelo, engrossando a fibra. Imagina como se fosse um cabo de aço. Imagina que agora você coloca um monte de novos cabinhos de aço até eles ficarem mais fortes. É mais ou menos por aí. Agora, para você entender bem as manifestações da força, eu vou te convidar a imaginar na seguinte situação. Uma pessoa A consegue levantar 150 quilos uma vez no supino. E a pessoa B consegue levantar apenas 100. Qual das pessoas é mais forte? Me parece meio óbvio que a pessoa A consegue levantar 150, enquanto a pessoa B consegue levantar só 100, não é mesmo? Mas agora imagina que essas duas mesmas pessoas vão lá e colocam 50 quilos no supino. E a pessoa A consegue realizar 15 repetições, enquanto a pessoa B consegue realizar 20. Qual delas é mais forte? Agora a coisa mudou um pouco de figura, né? A pessoa B, que era mais fraca, agora está mais forte, ela conseguiu levantar mais vezes. Isso acontece justamente porque a capacidade física força é uma capacidade complexa que tem diferentes manifestações. Basicamente, nós poderíamos dizer que a força máxima da pessoa A é maior do que a da pessoa B, mas a resistência de força da pessoa B é maior do que a da A. Então, a pergunta final é: qual pessoa é mais forte? A A ou a B? E a resposta é as duas. Uma é mais forte de um jeito e a outra é mais forte do outro. É por isso que existem treinamentos diferentes para diferentes situações, para diferentes modalidades esportivas, por exemplo. Porque em algumas modalidades você precisa de uma força máxima maior, ou uma resistência de força maior, ou às vezes até uma explosão muscular maior, que é a potência muscular. Por exemplo, um atleta de 100 metros rasos, ele precisa de uma explosão muscular muito grande, né? Já um levantador olímpico precisa de uma força máxima muito grande, ele precisa levantar uma vez só. E já um remador, por exemplo, precisa de uma resistência de força muito grande, porque são ciclos e ciclos de remada. Só que assim, quando nós treinamos uma determinada manifestação de força, quer dizer, um protocolo que visa treinar determinada manifestação da força, nós treinamos todas as manifestações da força ao mesmo tempo, só que em maior grau a que está sendo visada. Tradicionalmente, o protocolo de treinamento de força máxima, a faixa de repetição para ocorrer a falha concêntrica fica entre 1 a 5 repetições máximas. E o treinamento de resistência de força fica entre 15 e 30, mais ou menos. O treinamento de potência muscular
se consiste em pegar um peso e acelerá-lo o máximo possível. Agora, a faixa de repetição que você vai usar, aí vai depender da especificidade do treinamento, por exemplo, para uma atividade esportiva, para o que você vai querer esse ganho de potência, né? Se você precisa acelerar um peso muito grande, você vai usar repetições mais baixas. Se você precisa acelerar um peso menor, você vai usar repetições mais altas. Mas e a hipertrofia? Aonde fica nisso tudo? A hipertrofia, nós costumamos trabalhar com faixas de 8 a 12 repetições. Mas por que 8 a 12 repetições? É um número mágico? Que você escolheu aleatoriamente? Não. De 8 a 12 repetições vem da seguinte observação, que quanto maior o trabalho mecânico, maior a síntese proteica, né? E onde acontece o maior trabalho mecânico é nessa faixa de 8 a 12 repetições. Se você quiser entender melhor isso que eu estou falando, dá uma olhadinha na tabela que tem aqui na apostila aqui embaixo, tá? Lá você vai entender direitinho isso daqui que eu estou falando, de onde tem o maior trabalho mecânico. A definição de trabalho mecânico está escrita na apostila aqui embaixo. Se você ler na apostila, vai notar que tem na definição do trabalho mecânico a energia transferida para um sistema. Como eu disse que a faixa de repetição de 8 a 12 repetições é onde nós temos o maior trabalho mecânico, não é muito difícil você conseguir imaginar que também é uma ótima faixa para você trabalhar na parte de definição muscular, porque é onde tem o maior gasto de energia, então você vai ter um maior déficit energético, isso obviamente pensando que você vai fazer uma dieta hipocalórica e que você vai estar em balanço energético negativo, tá? Então você vai conseguir acelerar o seu processo de lipólise, que seria a perda de gordura. Na apostila aqui embaixo você vai encontrar também a fórmula física do trabalho mecânico. Observa que aí tem força vezes distância. Traçando um paralelo na musculação, a força é o peso que nós usamos e a distância é o número de repetições. Observando o protocolo de força máxima e de resistência de força, nós podemos observar que no protocolo de força máxima nós temos um peso muito grande, porém uma repetição muito pequena. Quando a gente multiplica os dois, não dá uma coisa muito grande. E na resistência de força é o contrário, nós temos um peso muito pequeno para uma repetição, um número de repetições muito alto. Multiplicando os dois também não dá uma coisa muito grande. Na hipertrofia, que é na faixa de 8 a 12 repetições, nós temos dois fatores médios. Na hora que você multiplica dois fatores médios, dá uma coisa maior. Então é por esse motivo, que na faixa entre 8 e 12 repetições nós temos o maior trabalho mecânico. Então é a melhor faixa para você trabalhar a hipertrofia, porque quanto maior o trabalho mecânico, maior a síntese proteica, ou seja, maior a hipertrofia miofibrilar e também o maior gasto energético. Por isso também usa-se protocolo de hipertrofia em treinos de definição. Então, resumindo a história, se você treinar com protocolo de hipertrofia, vai servir tanto para você ganhar massa muscular quanto para você emagrecer. Se você vai ganhar massa muscular ou vai emagrecer, o que vai ditar é a sua dieta. E para te ajudar nisso, eu tenho um bônus para você lá na área de bônus, que é falando justamente sobre dieta. Aqui na apostila, mais uma vez, se você quiser calcular numericamente o trabalho mecânico, é só você pegar a sua carga de treino, que você já aprendeu a calcular na aula passada, e multiplicar pelo tamanho do percurso. Por exemplo, digamos que eu estou fazendo um supino, né? O meu percurso é a minha envergadura, né? Digamos que eu tenha meio metro de braço, então eu pego a carga de treino que eu calculei, multiplico por meio e eu vou ter o trabalho mecânico em joules, né? Lembrando que o trabalho mecânico é energia. Então é isso e nos vemos na próxima aula.